eu até converso, eu gostaria de falar para essas pessoas de uma forma clara. A reforma agrária tem que existir, sim. Ela é uma determinação que está na Constituição. Nós sabemos que a reforma agrária tem que ocorrer. E tem uma coisa, pessoal. Não há reforma agrária no país. Nada que foi feito nesse país foi determinado por política pública, a não ser pelas mobilizações sociais. Nós não teríamos o mínimo de reforma agrária, que é ridículo o que nós temos, se não fossem as movimentações sociais, se não fosse o grito dessas pessoas que querem produzir, se não fosse o grito daqueles que recebem decisões judiciais injustas. E aí vem a questão do aparente enfrentamento. Não, vamos criar as varas agrárias, vamos especializar os juízes, vamos dotar essa vara, os promotores de justiça, as polícias civis e militares, de condições técnicas para enfrentar essa situação e com uma resposta como política pública eficiente daquele que deve fazer a reforma, que é o governo federal. Eu gostaria de, nesse programa, lançar para a população que está nos assistindo. Nós estamos diante de um ano eleitoral. A questão que me parece importante, qual é a sua posição, candidato, quanto ao estabelecimento de uma política de reforma agrária no país? Você tem política para o dólar, política cambial, você tem política de juros, políticas de superávit primário, você está cheio de economês nas suas expressões de presidente da República. Eu só gostaria de saber o que você pensa, o que o senhor, a senhora pensam em fazer como uma política efetiva para a transformação dessa realidade dura que está no campo, desse sofrimento causado aos trabalhadores, aos proprietários, aos policiais militares, que muitas vezes envolvidos em situações de confronto e de morte. Isso. Eu acho que você não passa no meu critério de avaliação do meu voto, do meu julgamento, se você não tiver uma postura e uma definição bem clara, antes de falar através do seu economês, antes de você entrar no que o FMI, ou no que o Banco Mundial, ou do que a comunidade pensa sobre economia. Eu quero saber o que você pensa e o que você vai fazer sobre a reforma agrária. E eu quero saber como é que você vai deixar isso claro para mim. Assim você terá o meu voto ou não. Sem reforma agrária não há solução para esse país. Tá. E nós estamos caminhando para o final, não é? Mas está bem colocado aí. Esclarecer é o que nós queremos e pretendemos. Mas diga aí, Frei. Eu acho que alguns parentes meus estão dizendo, como? O meu tio está lá num debate desses? Veja bem, o senhor ressalvou bem. A agricultura familiar não é o pequeno proprietário que sua, não é, de manhã até... Não se trata disso, não é? Aquilo que você conquistou com o seu suor, com o seu trabalho, de geração em geração, que seria a chamada agricultura familiar. Se trata das grandes propriedades improdutivas ou mal aproveitadas. Então isso tem que ficar muito claro. Perfeito. Isso tem que ficar muito claro. Não, porque são os meus parentes que iam me pegar na esquina. Diz, como? Perfeito. Nós temos aqui uns poucos hectares de terra que cultivamos, etc. Isso está preservado. Isso é o direito de propriedade, aquilo que você conquistou com o seu suor. Não é? Isso a igreja continua mantendo. Deus me livre. Como disse um, vai invadir a minha casa? Não, peraí, conquistei com tanta luta. Então não se trata disso. Se trata realmente de uma política, gostei muito, uma política que tem que ter uma certa estratégia e para chegar aos seus objetivos. Que haja uma comunhão e participação em todos os aspectos. Então estaremos bem. Terminando a sua participação aqui, doutor, e muito obrigado por ela. Acho que foi muito esclarecedor, mas por outro lado, no aspecto positivo e pastoral, que é a nossa intenção, não é? Que passos têm sido dados para que isso aconteça? De forma, obviamente, harmoniosa, dialogal, pacífica, porque a gente também não pode ir pela lógica de Maquiavel, né? Justificar os fins pelos meios, não é? Ou seja, para chegar àquele fim, ter que usar de certos meios, mas dentro de um princípio cristão de fato. O que passos têm sido dados positivos nesse campo para que a gente tenha, de fato, uma reforma agrária justa, solidária, como todos pretendemos? O que o senhor pode colocar de exemplo final? Assim, arrematando, a gente poderia dizer o seguinte, né? O conflito agrário, que é a situação, ele existe porque não há reforma agrária. Como se resolver o conflito? Mediação. Esse passo é importante. Foi um passo da Constituição, que adotou a Constituição Federal, de 88, que adotou
que adotaram vários estados da federação com a criação de varas especializadas, e aí sim com o método resolutivo da mediação. Perfeito. Esse passo é que a gente precisa incrementar no país, nós precisamos difundir, é preciso que esse trabalho, Frei, seja difundido e chegado ao conhecimento da sociedade, que numa audiência onde que a mediação, trabalhadores rurais e proprietários dialogam, conversam sobre a presidência do magistrado, sobre a fiscalização do promotor de justiça, dialogam numa audiência, nessa audiência de conciliação, nessa audiência de mediação. O grande passo, com certeza, é a mediação como um mecanismo de resolução. Isso até eleva o papel do Poder Judiciário, e nós podemos falar isso com toda a segurança do mundo. A mediação eleva. É muito melhor do que uma ordem judicial que não levou em considerações os diversos vetores de um conflito, seja exarada, cumprida e a seguir descumprida. A mediação evita até mesmo o descumprimento das ordens judiciais e a humanização dos processos de reintegração. A mediação com especialização, ao meu ver, já é um passo importante. E em termos de governo, se ele tiver um pouco de responsabilidade com o seu Brasil, governante que esteja aí, é efetivamente desenvolver uma reforma agrária, não apenas fornecendo 80 bilhões para o agronegócio, enquanto a agricultura familiar teve 8 bilhões. Tá certo. Frei Moser, uma palavra final. Bem, a palavra final é o seguinte, que os telespectadores hoje, mais do que nunca, percebem a sinceridade, a transparência desse programa. Claro. Nós realmente, o senhor tem uma linguagem assim, às vezes um pouco, eu diria, usada, porque a gente não está habituado a isso. Mas lá no fundo o senhor está falando exatamente o princípio da subsidiariedade, de envolver, de partilhar, de dialogar. Vamos realmente ver as necessidades e vamos proteger aqueles que realmente trabalham. Né? Vamos proteger, sem dúvida nenhuma. Em outras palavras, foi um excelente programa no meu modo de avaliar. Agora, prepare-se, talvez alguém não goste. Olha, para você que esteve conosco, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que bom estarmos juntos. Audiência aqui não significa pontos e bola, porque isso não é o nosso interesse. Audiência significa conscientização, não é? Abertura de coração para a reflexão. Por isso, justamente, tivemos esses 3 programas referente ao Programa Nacional de Desenvolvimento Humano. Possivelmente tenhamos outros, não é? Vamos ver isso. Mas tivemos esses 3, você repara que, portanto, todos esses pontos aqui colocados, quer seja hoje a mediação com relação à propriedade, símbolos religiosos, o programa no seu todo, todos eles carecem justamente de debate, de aprofundar mais, porque é conversando que a gente se entende, que dessa maneira conseguimos chegar a um denominador comum. Então, a você um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.